E vamos lá começar a definições. Só em apoio a definição das palavras que juntas formam um significado maior. Né? Então, cada letrinha desse cara aqui vai significar um dos princípios. Vocês podem ver, são 5. Esses princípios são possíveis de ser aplicados em qualquer linguagem ainda do objeto. E é com esse objetivo que a gente decidiu a gente aplicar nas 3 linguagens mais utilizadas aqui da empresa, né? Delphi, Ruby e C#. A gente fez uma enquete, né? O Roberto mandou lá o formulário e, de um modo geral, as pessoas acabaram citando que queriam ver as 3 linguagens. A gente fez um ranking lá e a gente viu muita diferença. Então a gente focaria hoje em 2 linguagens. Como foi bem equilibrado, a gente resolveu deixar as 3 linguagens, né? E é muito bacana, né? Você poder ver um outro universo, uma linguagem diferente, podendo só citar, mas vendo o conceito aplicado aqui. Então, mesmo para quem escolheu 1 ou 2 linguagens, vai ser uma experiência bacana poder ver isso aplicado em outra linguagem. Só na verdade é para a gente focar, né, nas linguagens que a galera pediu, mas é muito interessante às vezes você perder o preconceito por linguagens, né? Conhecer novos sabores é muito importante para o seu aprendizado. Principalmente quando a gente muda completamente de paradigma, sabe? O paradigma orientado a objeto para o funcional é uma coisa que eu indico para todo mundo. Então, isso aqui é uma brincadeirazinha com a Ruby que a gente fez, que é programação da nossa agenda, né? Então, como vocês podem ver, tem aqui os princípios, cada um separado aí formando a palavra sólida, as linguagens que a gente vai apresentar, não obrigatoriamente nessa ordem, e para cada princípio a gente vai apresentar a teoria, e depois, ainda no princípio, a gente vai apresentar a linguagem na forma violada, né, quando a gente viola o princípio, e depois a forma refatorada que a gente conseguiu aplicar o princípio. Basicamente isso aí. Bem, como eu falei na outra vez, essa é a minha primeira apresentação na Fox, né, na verdade a segunda, já que é a reedição da palestra. Então, vocês desculpem aí, eu falo um pouco rápido, então se eu estiver acelerando, à medida que eu vou ficando nervosa, eu falo mais rápido. Então, vocês podem pedir para eu pausar. Bem, todo mundo aqui já sabe o que é orientação a objeto, pelo menos já ouviu falar, todo mundo já fez um curso introdutório que seja, né? E essa palavrinha, esse O aí, não é novidade para ninguém. Todo mundo já fez exemplo de gato, cachorro, pato, papagaio, né? Para falar de polimorfismo, então isso é muito comum a gente ver esse tipo de aplicação. O que não é comum é a gente ver isso aplicado realmente nos nossos códigos. O que a gente vê muito, e eu falo por mim, o que a gente vê muito é código procedural disfarçado de código orientado a objeto. Eu estou há 8 anos no Cargas, então assim, aí acabou a piada, né? Porque eu ia dizer, o que não é comum é a gente ver isso realmente aplicado no nosso dia a dia. Eu olho muito para o meu código legado hoje no Cargas e olho, cara, eu achei que eu estava fazendo orientação a objeto, e não estava. Então, hoje em dia, eu continuo fazendo isso, né? O código de ontem eu já olho, cara, isso aqui não está seguindo os padrões. Bom dia, Instagram. A brincadeira dela é nem tudo que parece né? O cara quer parecer o Darth Vader, mas não é. O que a gente vai falar aqui hoje é a ênfase da gente são nas abstrações. A gente, via de regra, está sempre focado na implementação, né? A gente está sempre preocupado em como implementar aquela funcionalidade. Mas a grande jogada quando você lida com O é você pensar em abstrações. É você trabalhar o seu código de maneira que o mais importante sejam as abstrações. Isso aqui era para ser engraçado, mas esse outro não foi mais interessante. Bem, o primeiro princípio que a gente vai falar é o princípio SRP. É muito comum a gente ver na literatura da nossa área essa sigla SRP, então quando vocês virem SRP, é nada mais do que a primeira letra lá do acrônimo SOLID, que significa o princípio da responsabilidade única. O que esse princípio prega? Ele prega que cada objeto deve ter uma única responsabilidade e essa responsabilidade tem que estar muito bem encapsulada dentro daquela classe. O que eu aprendi nessa minha experiência, começando a aplicar os princípios sólidos, é que quando você sabe o que não deve ser feito, você está aplicando o princípio. Então, o princípio da responsabilidade única diz o quê? Que cada objeto tem que ter uma responsabilidade e, com isso, um único motivo para mudar. Se você olha para uma classe e ela tem mais de um motivo para mudar, então, muito provavelmente, você está violando o SRP. Aqui é só uma imagem ilustrativa, né? Que é uma frasinha aqui embaixo, não sei se dá para ler, mas ele está dizendo não é porque você pode que você deve. Isso aqui é tipo um canivete suíço, com
mil e uma funcionalidades, e acredite, às vezes a gente consegue fazer isso com as nossas classes. Elas têm um sem fim de funcionalidades. O nome às vezes é até intuitivo, legível, você olha para a classe e diz, cara, deve fazer isso aqui. Quando você começa a percorrer o código, você vê que ela faz muitas coisas, além daquilo que o nome está dizendo. Então, foi só para ilustrar. E a gente agora vai para a demonstração. Eu, Alberto, a gente resolveu sair um pouco da nossa zona de conforto, então eu fiquei com o código C#, né? E ele ficou com o código Delphi. A gente foi lá botar a mão na massa. Aqui é pro lado da mão, pintar com o código do outro, não faz assim, faz assim. Está bem pequeno. Aqui a gente tem uma classe pedido, certo? Tá vendo o fundo aí? O tamanho. Esse para pagar. Para pagar o sistema. Mas acho que dá uns 1 milhão, fica até melhor também para. Mas tá tranquilo, tá tranquilo. Beleza, tá bom, certo? Tá bom, tá bom. Acho que dá uns 1 milhão para foi bom. Ele mandou. Na filmando. Beleza, eu tinha esquecido que estava sendo filmado e agora vai ficar um pouco mais nervosa. Valeu, Henrique. Nós temos aqui a classe pedido, e a classe pedido ela tem um método público que é o método comprar. Ele recebe como parâmetro carrinho de compra, um detalhe de pagamento e uma variável booleana que indica se o cliente deve ou não ser notificado daquela compra. Aqui está o miolo desse método comprar. Ele verifica a forma de pagamento. Se a forma de pagamento for cartão de crédito, ele invoca aqui o método comprar cartão, que é o método privado aqui da classe, está aqui embaixo. Uma implementação simples, ele tem um gateway de pagamento, seta as propriedades e invoca o método comprar. Depois que eu efetuo o método, depois que eu efetuo aqui o cobrar cartão, eu faço uma reserva de estoque, que está aqui embaixo, que nada mais é do que um loop aqui, né? Eu itero nessa lista de itens e verifico se, na verdade, crio uma instância nova do sistema de estoque e vou fazendo a reserva de acordo com o item e a quantidade. E depois, de acordo com a variável booleana, eu verifico se eu tenho que notificar o cliente. Até aí, parece uma implementação simples. Notificação de cliente aqui, a notificação do e-mail também, sem grandes dificuldades. Procurei fazer, como eu estou aprendendo ainda, eu procurei fazer um código bem simples para a galera aí que domina o C# e não começa a ter pouco de interface. Está funcionando, certo? O cara que está compilando. Então vamos voltar ali em cima só um instante. Então você está vendo que tem um método comprar que orquestra a compra, né? A questão da cobrança, reserva de estoque e a notificação. Imagine vocês que alguém chegasse para mim e dissesse assim, Marília, a notificação de e-mail, a notificação de cliente agora tem que ser feita via SMS, quando for feita a compra. Qual a classe que eu devo mudar? Aí eu vou olhar para ela e vou dizer, você tem que mudar a classe pedido. E a pessoa vai dizer, peraí, tu vai mudar a classe pedido para fazer notificação via SMS? Não tem uma coisa errada não? Eu dizer, não, tá certo. Quando eu vier para o meu código, para fazer uma notificação via SMS, eu vou realmente ter que mudar a classe pedido. Ela vai dizer, poxa, mas a classe pedido não é responsável só por orquestrar a compra? Duas responsabilidades, né? A gente já percebeu aí que essa classe está com duas responsabilidades. E outro problema que talvez seja até mais grave, vamos supor que eu tenho uma outra entidade chamada faturas do cliente, que eu tenho que mandar por e-mail a faturas do cliente. Se chama pedido. Hã? Para mandar. Para usar, aí você para mandar, você vai ter que chamar instanciar pedido. Tá combinado, eu dei o percentual aí para ele. Mas aí a pessoa vai dizer assim, eu quero mandar por e-mail a fatura do cliente. Aí você tem duas opções, ou instanciar um pedido dentro da fatura do cliente, para manter esse código. Possivelmente vai ser bem complicado, que a pessoa vai olhar e vai dizer pedido, fatura do cliente, vai ter uma dificuldade de relacionar. Ou uma outra opção que talvez seja pior, que é o quê? Duplicar código. E a gente sabe que duplicar código, se amanhã tiver uma outra forma de notificação e eu não lembrar que tem uma notificação na classe pedido e na classe fatura, eu possivelmente vou alterar em uma e vou esquecer de alterar na outra. Então a gente sabe que o código legal é que esteja centralizado. Então, claramente essa classe tem mais de uma responsabilidade. Se a gente ver agora aqui no aplicado. Ah não, desculpa, eu me acendo, agora vai falar das usuários. Bom, da mesma forma que a gente conseguiu violar o princípio lá em C#, a gente consegue violar o princípio qualquer do derivado. Por exemplo, eu vou mostrar aqui no Delphi. Veja que eu tenho as mesmas procedimentos privados lá, que eu tinha no outro código, e tenho o meu procedimento público, que seria o comprar. Seria a única responsabilidade de fato que essa classe deveria ter. Está aqui na minha orquestração, da mesma forma eu verifico se a forma de pagamento é cartão de crédito, então eu cobro o cartão. Em seguida reservo o estoque e
e se eu devo notificar o cliente, eu notifico. E aqui, basicamente, o que muda é só a implementação, é só sintaxe. Eu crio o data de pagamento, preencho as propriedades, peço para ele cobrar, reservar o estoque. Mesma coisa, laço de uma forma diferente, com sintaxe diferente, mas logicamente tem o mesmo significado que o outro carinha. E a notificação de cliente também só mudou sintaxe e forma como você manda o e-mail. Aqui no caso eu vou usar um TAG SMTP, uma tag message, conectar, mandar e desconectar. Cada um tem suas peculiaridades. Verifique se o e-mail não é vazio. Se for vazio, eu saio. Da mesma forma, eu consigo fazer aqui. Veja que o Ruby também tem os mesmos métodos aqui. Apesar de eu não ter o escopo aqui privado, poderia ter colocado, mas não coloquei. Veja que cobrar, mesma coisa, só mudou sintaxe aqui, o if em vez de vir em cima, ele vem do lado aqui. Reserva o carrinho, notifica o cliente também, da mesma forma. E o motivo, preenche os valores, solicita a cobrança. Reservar o estoque também, muda só a sintaxe. Para cada item do carrinho, o novo sistema de estoque pede para ele reservar. E notificação do cliente também. Verifique se o e-mail do cliente é vazio. Se ele não for vazio, eu posso, de fato, aqui mandar o e-mail. Voltando agora ao exemplo do C#, aqui é a modificação que a gente fez, a refatoração para aplicar o princípio. Então a gente tem a nossa classe pedidos. Observe aqui que no construtor a gente fez algumas alterações que foram o quê? Eu tenho agora instâncias de classes novas que apareceram, que é o notificador service, processador pagamento service e reservador estoque service. O método principal, que é o comprar, ele continua exatamente da mesma maneira. Né? A ideia dele continua exatamente da mesma maneira. A diferença é que agora eu estou delegando o que antes eu chamava de cobrar cartão, que era o método privado da minha classe pedido, ele agora é um método da instância desse meu processador. Quem é esse meu processador? É aqui, desculpa, processador, não, é notificação de pedido, notificação de pedido, por favor. Queria chamar a atenção para o notificador, desculpa, é o underline do notificador. Quem é o notificador service? Eu tenho uma classe agora especialista em fazer notificação de cliente, aqui no caso ainda por e-mail, mas ela poderia ser alterada para fazer notificação de SMS, que é o exemplo lá que é o dele na demanda que eu poderia receber. Então, ela é uma classe com método público e tem essa única responsabilidade. O mesmo aconteceu com o processador pagamento, o mesmo método que eu tinha lá internamente na minha classe pedido, agora é o método principal dessa classe, e o reserva estoque, a mesma coisa. Se eu voltar para a minha classe pedido e hoje alguém me pedir para fazer uma notificação por e-mail, eu agora vou dizer, vou alterar a classe de notificação de cliente, que é a classe que tem a responsabilidade de fazer essa notificação. A minha classe pedida ela não vai sofrer qualquer alteração, ela vai continuar exatamente da mesma maneira. E isso possibilita também a solução daquele outro problema que o Carneiro citou. Se eu precisar usar notificação de e-mail de outra entidade, faturas, o que quer que seja, eu tenho uma classe especialista. Foi uma aplicação do SRP de uma forma simples, eu não tive que fazer uma operação muito brutal no meu código, com uma refatoração bem tranquila. Beleza? Veja, da mesma forma, as outras classes, nas outras linguagens, também começam a ficar bem mais simples. Aqui agora, em vez de ter métodos, eu tenho os campos da classe privados, cujo do construtor, da mesma forma que eu fiz na outra linguagem, eu inicio eles aqui, e agora posso chamar eles, posso delegar a responsabilidade deles aqui no método comprar. Então, veja que a única coisa que mudou é que agora eu tenho o dono desse método na frente, né? Antes o dono desse método era a própria classe, agora o dono é outro, e eu estou delegando a atividade. Entenda que o fato de eu estar com o mesmo código aqui, em tese de logicamente, não está ferindo o princípio da responsabilidade única, porque essa definição da responsabilidade é do que está intrínseco nessa classe aqui, e não do que ela está delegando. O que ela tem que fazer, a obrigação dela é delegar. Então veja que ela está delegando agora para quem tem a obrigação de fazer essas coisas aqui. A responsabilidade desse carinha era só fazer a orquestração do uso desses carinhas.
Da mesma forma, eu criei as minhas classes e cada uma separada. Eu tenho a classe notificação do cliente, que é exatamente aquele mesmo código que estava lá no método notifica cliente, só que agora encapsulado na classe dele. Processador de pagamento, copiado e colado o código que está lá. Reservador de estoque também, copiado e colado do código que está lá. Da mesma forma aqui, eu consigo fazer isso no Ruby. No meu construtor, eu inicializo todas as minhas dependências aqui, os caras que eu vou utilizar para poder repassar aqui, e no comprar também faço a delegação. Processar, o if vai estar lá no final da mesma forma, reservar e o deve notificar. Como você pode ver aqui também, só Ctrl+C, Ctrl+V lá do outro código. Tirei o código notifica cliente do pedido, passei para a classe dele, criei o método. Mesma coisa com o processador de pagamento, mesma coisa com reserva de estoque. Então veja que independente da linguagem, se ela é fortemente tipada ou não, você consegue aplicar o princípio, porque todas as três linguagens elas suportam a orientação a objeto. Bom, o segundo princípio que a gente vai falar é o OCP, que é o princípio do aberto fechado. Ele diz, eu confesso que quando eu vi a definição, eu pensei, a primeira coisa que me veio à mente foi, o meu código está constantemente evoluindo, porque o que o princípio diz é que uma classe, ela deve estar sempre, uma entidade, né, quando você fala uma classe, um módulo, uma função, ela deve estar sempre aberta para extensão e fechada para alteração. E a primeira coisa que eu pensei foi, o meu código está constantemente evoluindo, como é que eu não vou modificar esse código, né? Assim. Outra imagem meramente ilustrativa, não preciso dizer que eu fui contra essa imagem, mas só para achar que ela dizia expressava o significado do princípio. A frase que tem aqui embaixo é: eu não preciso reescrever a minha placa-mãe para plugar o senhor Mr. Happy, né? O senhor feliz. É uma USB, né? E esse cachorrinho aí plugado. Estender o comportamento da classe deve ser algo fácil nas nossas classes. A gente tem que poder olhar para o... Por quê? Pelo que eu acabei de dizer, o nosso código está constantemente evoluindo. Não tem como você criar um código e ele ficar imutável. Ele tem que ser estável, mas ele não tem como ele não ser alterado. Então, o que esse princípio prega é que o comportamento daquele código é que ele deve ser facilmente estendível, né? Não sei se existe essa palavra, acabei de criar. Mas ele não deve ser constantemente alterado, porque se você está constantemente alterando o seu código, isso quer dizer que as chances dele ser instável são muito altas. E a gente já aprendeu acoplamento, e o ideal é você estar acoplado a código mais estável. A gente vai pincelar essa ideia no finalzinho da apresentação. Vou mostrar isso no exemplo que eu acho que fica mais claro. Pelo menos para mim ficou mais claro. Nossa. Eu tenho aqui uma classe carrinho, ela tem duas propriedades, né? Uma lista de itens, que é uma lista de carrinho, e uma propriedade valor total do tipo decimal. Eu tenho aqui um for each normal, um loop dos itens da minha lista, onde eu verifico a cada medida, se é unidade, peso e especial, eu faço um cálculo diferenciado. Se o item tiver medida unidade, eu faço esse cálculo. Se o item tiver medida peso, eu faço esse cálculo. Se for especial, eu faço esse cálculo. É fácil a gente olhar para qualquer código que tenha muito if e pensar que esse código vai crescer constantemente. Por quê? Porque muito claramente tem regras aqui, né? Se a regra for essa, faça isso. Se for essa, faça isso. E se for essa, faça isso. É muito fácil a gente pensar que quando surgir uma nova regra, mais um if, né? Então aqui é if sem fim. É a história de... E tem que mudar, né? Eu tenho que poder colocar novos ifs porque novas regras vão mudar. O que o princípio do aberto fechado diz? Esse código aqui, ele está muito suscetível a falhas, porque se ele está crescendo constantemente, é muito fácil eu embutir um erro aqui e isso se propagar pelo sistema. Se eu mostrar aqui, vou falar do sistema. Bom, da mesma forma que eu tenho a classe carrinho lá, eu omiti algumas coisas para tornar mais didático. Minha função valor total, que seria simular a propriedade somente de leitura, e aqui ela vai fazer a mesma coisa. Eu vou navegar por todos os itens, vou checar se para o item que a medida é unidade, o cálculo tem uma regra x, que é a quantidade vezes 5. Para o item que a medida é peso, o cálculo é diferenciado, porque usa gramas, então ele pega a quantidade vezes 4 e divide 1000. E para o item que a medida ser especial, que seria tipo aquele leve 3 e pague 2, aí ele tem toda a codificação aqui que faria isso aí. Da mesma forma que outro código, mais regras vão vir aqui.
mais ifs e mais maior será esse código. Aqui não mudou. Eu tenho minha variável valor total aqui, que é a variável que vai ser retornada para esse método. Para cada item, verifico a medida, faço o cálculo. Se não for aquele, faço outro cálculo. Por fim, se for especial. Então, veja que também esse código aqui vai crescer absurdamente a cada nova medida que tiver. Litro, volume, etc. Então, são N as possibilidades de crescimento desse carinha. Qual foi a alteração que a gente fez, né? O que é estar aberto para extensão e fechado para alteração? Eu continuo aqui com a minha classe carrinho. A diferença é que agora eu tenho uma variável nova ali, underline calculadora, que é do tipo iCalculadora. Essa letrinha aí na frente do nome ali da classe já sugere para a gente o quê? Interface. E o que a gente falou aqui no começo? A gente vai focar em abstrações. E as interfaces nada mais são do que abstrações. Então eu tenho uma variável underline calculadora do tipo iCalculadora. E o que eu fiz? Aqui na minha propriedade de valor total, eu continuo iterando sobre a lista de itens, só que agora eu delego a responsabilidade de calcular para essa instância underline calculadora, que é essa variável que é do tipo iCalculadora. Se eu chegar aqui na minha interface, a calculadora, tá aqui o método calcular, e o método calcular, desculpa, o método calcular, eu vou criar uma classe chamada calculadora que implementa essa interface e ela tem o método calcular. Qual é a jogada aqui, né? No construtor dessa classe, eu vou criar uma lista de regras e sair adicionando cada uma daquelas regras, unidade, peso e especial. Tem uma outra classe aqui, que é a calculadora, vocês olharem rapidamente. Aqui embaixo, né? Pronto. Essa iCalculadora regra é a interface, e aqui a gente botou tudo no mesmo arquivo, certo? O ideal é que tivesse arquivo separado, não tudo no mesmo arquivo, só por uma questão de didática. Mas a interface estaria num arquivo, numa Unity, né, para o pessoal do Delphi. E aqui é a implementação desses métodos dessa interface. Então eu tenho o pode calcular e o calcular de acordo com cada uma daquelas regras. Então ele verifica, a medida que chegou é unidade, então eu vou desenvolver tudo. E o método que deve ser usado para calcular é esse aqui. A medida que chegou é peso, a medida que chegou é especial. Observem que quem vai crescer indefinidamente é esse cara. Quantidade de classe, esse cara que eu digo é o arquivo, né? Essas classes aqui vai surgir peso, volume, o peso já tem, né? Surgir volume, litro, e aí eu vou ter novas classes que definem essas novas regras da minha interface à calculadora. Se eu voltar para o código original aqui, vocês percebem, né? Que eu estou sempre delegando para a instância para essa variável underline calculadora, que é do tipo daquela minha interface, a responsabilidade de calcular. Então, o que aconteceu? Esse código está fechado para alteração, podem surgir 10 regras novas, eu não vou precisar mudar esse código. No entanto, o comportamento dele está sendo estendido a cada nova regra que aparece, litro, o que quer que seja. Então, aqui é uma aplicação bem simples do OCP. E aqui o método calcular, o Beck insistiu para colocar a nova versão do Sharp 6, né? Mas foi eu que fiz, não estou entendendo. Eu tenho aqui as regras, né? O meu underline regras, que está aqui, ó, a minha lista de regras, eu fui adicionando cada uma das regras, e aí eu vou verificar. Ele está aumentando e diminuindo. E aí eu vou verificar aqui em cada uma daquelas regras se eu posso calcular. Está lá no outro arquivo, não precisa abrir. Se eu puder calcular, aí eu calculo. Se essa nova regra, você tem que adicionar aí também, né? Você tem que adicionar aqui. A questão que a gente fez foi didática aqui. Teria como fazer isso aqui ser automático? Teria como ser feito automático isso aqui. Inclusive, a gente vai lá na frente falar sobre injeção de dependência, né? Aqui à medida que você vai usando um princípio, na verdade vai puxando o uso do outro princípio. A gente teve que restringir. No primeiro exemplo, vocês viram que tinha alguns probleminhas também. Tinha algumas coisas ali que poderiam ser melhoradas. Mas a ênfase aqui nesse exemplo é para a aplicação do princípio. Mas ali claramente você poderia aplicar a injeção de dependência para não ter que ficar adicionando ali no construtor. A cada nova regra que aparecer, você tem que dar um ADD, né? Então, é válido o comentário da aula. Da mesma forma que eu extraí para a calculadora, aqui na minha classe carrinho do Delphi, no meu construtor, eu vou criar a calculadora. E aí, essa calculadora, eu vou utilizar ela para calcular, passando o item corrente. Então, veja que aqui só mudou a questão aqui da sintaxe, né? Eu tenho um result aqui, que eu vou sair incrementando ele,
e o calcular vai me dar esse valor já calculado. E aí, cadê a calculadora? Da mesma forma que ela tem a lista das regras e no construtor dela ela vai popular essa lista de regras com as regras que a gente tem. E o método calcular, da mesma forma que ele funciona lá no C#, ele funciona aqui. Para cada regra, eu vou verificar a regra que pode calcular, e se ela puder calcular, eu calculo ela, então termino o trabalho. Mudou também só sintaxe. E aqui eu tenho a minha interface calculadora regra, ela define o meu contrato, e eu tenho essas duas funções, pode calcular e calcular, e aí cada classe implementa essa interface com sua regra, né? Então, eu tenho a de unidade, eu tenho a de peso, eu tenho a especial, e cada um desses carinhas faz exatamente o que ele deve fazer. Pode calcular de unidade, ele vai retornar true caso a medida seja igual à unidade. Isso aí repete para as outras classes. Então veja que aqui o código ficou bem mais simples, bem mais focado. Era muito mais complicado olhar aquela maçaroca de if lá que vai crescer indefinidamente. Agora eu tenho caras super responsáveis aqui, com especialistas e bem objetivos. E a gente observa aí que o uso simples das interfaces, né, que são as abstrações, permitiu que esse meu código ficasse bem mais flexível e manutenível, né? Porque à medida que eu estou trabalhando com interfaces, eu consigo fazer essas abstrações, inclusive, de novas regras que venham a surgir. E agora dá para reutilizar, né? Antes estava enrolado ali. Reuso é uma das coisas Reuso é uma das coisas mais bacanas, dos melhores frutos que a gente obtém quando a gente aplica Solid. A gente começa a ver a possibilidade de codificar menos, porque o nosso código fica mais reutilizado, né? Da mesma forma que eu fiz lá nas outras linguagens, eu consigo fazer em Ruby. O meu construtor, tem minha calculadora, e aqui no método valor total, para cada item, eu vou fazer uma projeção desse cara, vou transformar, eu tenho uma lista de itens, eu transformo em uma lista de valores, porque o calcular ele retorna decimal, e depois faço a soma. Inclusive o código C# lá está errado. Ele não era para estar igual a esse cara aqui. Foi a ajuste de última hora que a gente acabou pegando. Mas enfim, vamos lá. Da mesma forma que eu tenho a calculadora nas outras linguagens, eu tenho a minha lista de regras, ela sai adicionando cada regra. Da mesma forma, eu vou encontrar a primeira regra que pode calcular. Quando eu encontrar ela, eu vou calcular. Da mesma forma que eu fiz no C#, da mesma forma que a gente fez no C# e fizemos no Delphi. Agora tem um ponto interessante aqui. As outras duas linguagens, elas são exatamente iguais no quesito características. A diferença delas para Ruby é que aquelas duas linguagens, elas são fortemente tipadas. Em Ruby eu tenho a tipagem dinâmica. E nesse caso aqui eu não tenho interface. E a gente veio falando de interface o tempo todo. E agora, Alberto, o que a gente faz? Aí eu te digo, interface, ela começa aqui. Ela é um contrato que você define na tua cabeça. Então, se tu consegue definir esse contrato e aplicar essa tua definição na linguagem que você estiver programando, você vai conseguir perpetuar esse tipo de coisa. E aqui veja que eu não tenho interface. Mas o meu contrato é que a minha classe ela tem que ter um método pode calcular, que recebe a medida e retorna um booleano, e tem um método calcular, que recebe o item e retorna o valor, decimal no caso aqui. Então veja que eu só faço repetir esse mesmo contrato entre os carinhas. E deixa que a linguagem se vira lá. O fato é que a gente deve pensar a princípio. O contrato ele não começa no código, começa na tua cabeça quando está pensando. Então a gente tem que mudar o nosso mindset, a gente tem que começar a pensar em como escrever o código da melhor maneira. E não esperar para na hora que chegar a escrever o código, tentar fazer isso aí. Porque é o passo que a gente sempre tem que fazer antes. Tem que pensar já dessa forma mais sofisticada. Você não pensa assim, a cabeça provavelmente quando você for testar, né? Exatamente. A gente vai falar aqui em alguns momentos como é difícil testar, principalmente unitariamente, código que não aplica Solid. Em alguns casos, esse teste vai deixar de ser unitário, né? O que é o teste unitário? Tu vai testar uma função, um procedimento. Aquela função tem que ser testada. A partir do momento que aquela função tem uma dependência, se tu não usa abstração, tu vai executar o código dessa dependência. E deixou de ser unitário, deixou de ser unidade. Bom, o terceiro padrão
a sigla dele é SLP, que é o princípio da substituição de Liskov. Antes de falar da definição dele, eu vou falar sobre uma curiosidade aqui. Esse princípio ele foi definido por uma mulher chamada Barbara Liskov, em 1988. E ela é a criadora de uma linguagem chamada CRU, que essa linguagem foi referência para criar linguagens como Python e Ruby, que a gente está apresentando aqui. Então, se vocês depois tiverem curiosidade e pesquisar sobre a genealogia das linguagens, vocês vão ver que muitas linguagens lá de trás têm esses recursos que a gente está falando aqui, muito tempo antes da gente conhecer essas linguagens como hoje. Então, tem várias coisas que foram inspiradas com Python e Ruby. Você pode ver que C vai ter sido inspirado em outra linguagem e assim por diante. Isso aí foi a Maria que pediu para apitar, não foi? Certeza, Ana Paula, Se certeza. a linguagem foi criada por uma mulher. Porque Liskov a gente pensa logo no alemão, né? Eu penso, pelo menos. Quando eu vi que era Bárbara Liskov, eu preciso dizer que foi uma mulher. Bom, o que é que esse princípio define? Ele define que todo tipo, todo subtipo, né, todo tipo que está no nível de hierarquia mais abaixo, deve ser substituível pelo seu tipo base. Então, se eu tenho uma hierarquia lá, como, por exemplo, funcionário e gerente, eu devo poder substituir o gerente por funcionário na hora que eu for, sem causar nenhum problema no meu código. E aí, mais uma figura ilustrativa que se você ver esses dois patos, eles são bem parecidos. Esse carinha, ele tem a mesma aparência que o outro pato, bem parecido, ele faz o quack igual ao outro pato, mas esse cara precisa de bateria. E aí foi aí onde tu errou a tua abstração. E por que esse princípio foi de fato criado? Porque a herança é sempre um assunto delicado de se tratar. Por quê? Porque a gente passou, é cultural a gente lidar com a herança de forma errada. E como foi que a gente começou a lidar com a herança de forma errada? Nos primórdios de linguagem orientada a objeto, a herança foi usada como barganha de reuso de código fácil. E isso deixava os olhos da galera brilhando. Todo mundo falava, cara, eu quero usar isso aí, eu quero fazer. Então, eu vou criar uma classe lá, um método tal, vou criar outra classe, simplesmente herdar, e vou herdar o comportamento de código sem ter que refazer. E as pessoas simplesmente trataram a herança como dessa forma. Reuso de código super fácil. E foi aí que, à medida que o nosso código ia crescendo, a hierarquia ia ficando cada vez mais longa e, pior ainda, confusa. Cara, quando tu tem uma hierarquia longa e confusa, tu tá numa cilada. E aí é onde tu acaba perdendo o fio da meada do teu código. Voltando nas aulas de álgebra, quando a gente vê um retângulo e um quadrado, a gente sabe que o quadrado é um tipo especial de retângulo, onde todos os seus lados são iguais. E aí, tu tá aprendendo herança, orientação a objeto, e ele falou, cara, esse é um lugar especial, o principal exemplo aqui que eu vou utilizar para poder usar herança. Mas não é bem assim. E a gente vai mostrar que cada um tem que ficar no seu quadrado. Bom, então eu tenho minha classe retângulo, ela tem duas propriedades aqui, altura e largura. E eu tenho o meu método área, que retorna a altura versus a largura, né? Que a área do retângulo é o produto da altura versus a largura. E meu quadrado, ele herda de retângulo, porque quando eu vi na minha aula de álgebra, eu vi que um é do outro tipo. Porém, como o quadrado é especial, na hora que a altura for setada, ele também tem que setar a largura, porque os dois lados são iguais. E vice-versa também para a largura. Na hora que a largura for setada, a altura tem que ser setada com o mesmo valor. E a gente vai fazer testes unitários, né? Para esse carinha. A gente começa a criar um teste unitário aqui, dizendo a área deve ser 6 quando o retângulo tiver as dimensões 2 por 3. Então, eu crio o meu retângulo, onde eu digo que a altura dele é 2, a largura é 3. Quando eu espero que a área dele seja igual a 6, porque 2 vezes 3 é 6. Da mesma forma, eu vou ter um teste aqui para o quadrado. A área deve ser 9 quando o quadrado 3 por 3. Eu crio um novo quadrado e aí seta a largura para 3. Como eu sei que o quadrado faz esse processamento de setar a altura dele também, então eu já faço o acerte aqui. 9 tem que ser igual ao valor da área. Mas esse código aqui,
como ele está aqui, pode até parecer ilógico que a gente escreveu, mas já vou dar outro exemplo. Então, como um quadrado é um retângulo, eu posso tratar ele como um retângulo. Então, eu crio um quadrado aqui, seto a altura para 4 e seto a altura para 5. Como eu sei que o produto do retângulo é a altura versus a largura, esse código aqui me induz que 4 vezes 5 é 20. Mas na hora que esse código rodar aqui, vai falhar, porque ele vai dizer que 25 não é 20. E aí foi aí onde a gente acabou de violar o princípio. Imagine que eu tenho uma classe que é especializada em calcular a área de um retângulo. Eu vou passar o quadrado para ela. E ela pode simplesmente fazer qualquer manipulação lá e vai resultar o errado. Então, para a gente que está vendo um quadrado new aqui fazer isso aqui, pode ser ilógico. Mas imagine uma classe que recebe o tipo base. Para ele não sabe que aquele cara é um quadrado ou é qualquer outro tipo. Ele pode simplesmente tratar como ele acha que deveria tratar. Mas veja que esse comportamento aqui foi violado. Da mesma forma, eu tenho que falar. Que não tem novidade no código do C#, é a mesma coisa, né? A implementação pura e simples da classe retângulo e a classe quadrado herdando de retângulo. Atendendo exatamente lá a especificação que o Albert já estipulou no outro exemplo. Quando você seta a altura, você seta a largura e vice-versa. E aqui, a gente resolveu aplicar teste unitário para ficar claro como isso vai quebrar, né? A hora que vai dar errado. Por quê? Porque a outra classe, mesmo que você tenha uma classe que está preparada para receber um tipo retângulo. Se você passar um quadrado pela questão da herança, ele vai receber. Então, trocando em miúdos, não daria pau de compilação, mas o resultado daria errado, né? E aí o teste unitário é a melhor maneira da gente mostrar esse tipo de exemplo, além, é claro, de fortalecer a ideia de aplicar teste unitário, né? De fazer teste unitário nos nossos códigos. Então, aqui o primeiro exemplo, né? A área deve ser 6 como retângulo 2x3, vai passar, vai ficar verde. No segundo exemplo também vai ficar verde e aqui vai quebrar. A gente extrapolou aqui o exemplo exatamente para mostrar que ia quebrar. Eu tenho um objeto do tipo retângulo que recebe uma instância de quadrado. E aí eu seto a altura para 4, o meu código vai setar a altura e largura nesse momento, e aí depois eu seto para 5, ele vai subscrever e vai setar tanto a altura quanto a largura para 5. 5 vezes 5, eu respondo para vocês, é 25. Mas eu estava esperando o quê? 20, porque eu estava fazendo 4 por 5. 4 por 5 é 20, então esse teste vai quebrar. Isso vai evidenciar o quê? A minha falha aqui, de ter considerado um quadrado como um retângulo, que é exatamente a violação do princípio. Ou seja, um tipo mais baixo, né, como a gente está denominando, um subtipo que seria o quadrado, ele deve poder substituir um tipo de alto nível que seria o retângulo. E aqui a gente viu que isso não aconteceu, a violação do princípio. Da mesma forma aqui, eu tenho meu retângulo, eu tenho meu retângulo, meu quadrado, que é, e eu simplesmente sobrescrevo a altura e a largura aqui. Onde, no caso, eu vou setar, além de setar a altura, eu vou setar a largura e assim por diante. E no meu teste, usando a linguagem tipada, eu consigo evidenciar isso aqui. Porque veja que os outros caras funcionam normalzinho. Mas como eu tenho um tipo aqui, ó, veja que a minha variável ela é do tipo T retângulo e ela está recebendo uma instância de quadrado. Isso aqui funciona normalmente, compila normalmente, porque a linguagem permite esse tipo de coisa. Você está dizendo que quadrado é de retângulo, então isso aqui vai funcionar. Mas para quem está lendo esse tipo de código aqui que recebeu um retângulo, isso aqui é perfeitamente normal. Porém, na hora que esse cara foi executado e for chamado a área, aí você vai ver que não era de fato o que você esperava. E aqui o exemplo é bem simples. Agora vocês imaginem um código legado com alinhamento de um monte de método, algum método recebendo uma instância de um quadrado. Até eu descobrir que uma instância de um retângulo, até eu descobrir que aquela instância de retângulo de fato não é um retângulo, é um quadrado, né? É um retângulo fake, e aí eu já perdi bastante tempo, né? Aqui ficou bem claro perceber por que vai quebrar. Mas num código grande como o do Cargas, por exemplo, que tem mais de, sei lá, 600 mil linhas de código, mentira, 600 mil linhas de código, à medida que a gente vai dando manutenção e que as coisas vão se embrenhando para dentro do código, vai ficando mais difícil a gente perceber a violação desse tipo de princípio. Bom, a
a gente acabou de não mostrar, mas tem alguns maus cheiros, né? Que quando a gente chama de smell, a gente chama de mau cheiro, quando o código não está legal. E você consegue ver a violação desse carinha aqui, quando você tem uma lista de empregados, você faz o loop em cada um desses caras aqui, mas em determinado momento você vai perguntar, cara, esse empregado é o gerente? E você usa uma instrução diferente. Se não, você usa outra instrução. Quando você tem esse tipo de código aqui, é claro que seu tipo base, que é o empregado, não pode ser substituído pelo gerente. Aliás, o contrário, né? O gerente não pode ser substituído pelo tipo base. Você tem que fazer um comportamento diferente. E aqui, onde você está aplicando, está violando o princípio. Você consegue identificar com esses tipos de checagem, né? Quando você tem uma lista de objetos, esses objetos podem ter uma hierarquia, e aí, quando você faz esse teste aqui, se aquele objeto é de um tipo da hierarquia, aqui você violou. Bom, o quarto projeto, o quarto princípio. No caso lá do quadrado, eu perguntaria se aquilo era um retângulo ou um quadrado. Exato. Era um mau cheiro, seria isso. É verdade. Nesse caso foi contratado, certo? É porque as intervenções Vai aparecer no vídeo também, vai pro YouTube, né? Vai, exatamente. Ele pediu para Final participar. aqui, Battlefield. Bom, como foi que eu resolvi esse cara? Como eu disse, cada um tem que ficar no seu quadrado. Quadrado não herda mais de retângulo. E aí, para isso, eu criei uma interface. A informa que ela define o contrato da função área, que vai retornar a área desse carinha. E agora, o retângulo, ele implementa essa interface aqui, e o quadrado também implementa essa interface. E agora, no quadrado, eu não preciso mais ter os dois lados, né? Eu simplesmente posso ter somente um tamanho do lado. E aqui, aquele código nem vai mais compilar, porque aquelas duas propriedades não vão mais existir no meu código. E agora, da mesma forma, ó, a informa, consigo fazer isso aqui, esse código não vai funcionar, porque a altura e largura não é de informa, mas só para a gente ver que a gente consegue utilizar o contrato aqui no caso da informa, que seria a área. Mesma coisa aqui para o quadrado. E aqui, no outro carinha, esse teste já não vai ser não vai mais nem fazer sentido, porque o quadrado já não vai ter mais essas duas propriedades, altura nem largura. Simplesmente, né, repetindo a partir disso, a aplicação aqui do .NET, eu agora tenho um retângulo do tipo retângulo, quadrado do tipo quadrado e os objetos, né? E aqui eu tenho um retângulo do tipo iForma que recebe uma instância de quadrado. Aí não faz sentido você setar aqui, porque um vai sobrescrever o outro, né? Quando você botar tamanho lá do 4 e depois tamanho lá do 5, o que fica é o 5. E aqui esse código esse teste ele não faria mais sentido. Então a gente colocou mesmo só para ilustrar como a alteração, a refatoração lá para usar uma interface, que a gente nomeou aqui de iForma, né? Mudou a realidade do meu código. E agora evitaria inclusive esse tipo de teste. Nesse caso aqui ficou muito mais fácil você perceber o seu erro. O seu erro foi sobrescrever o valor aqui. O próprio código sinalizou já. Exatamente. Daquela outra forma ali, cara, eu tenho que cavar para saber que foi uma herança errada que ele fez e, enfim, fez com que ele funcionasse. Vai dar um dia aquela linha ali determinada. Git é sinal de mau cheiro também. Da mesma forma aqui, ó, eu não tenho interface, mas agora eu mudo meu contrato, né? Cada um define sua área, ó. Antes, como eu herdava de retângulo, a área já vem de print aqui por causa do retângulo, mas agora eu tenho o meu atributo para um lado e no outro eu continuo tendo meu atributo altura e largura. Meu teste também, agora passou a deixar de fazer sentido. Eu vou setar duas vezes o valor com a mesma propriedade com valores diferentes, então esse teste aqui eu faço é matar ele daí. Bom, agora voltando para a ordem correta. O quarto princípio é o ISP, Interface Principle. Ele define que as interfaces elas devem ser segregadas, né? E como é que ele define isso aí? Que o cliente ele não deve depender de uma interface que ele não usa.
a gente vai conseguir entender isso aqui de forma mais fácil quando a gente vê o código. Também, uma simples abstração aqui, eu tenho uma interface super simples, que é o RS USB, mas eu estou sendo obrigado a me depender de um trambolho aqui que tem botão, tem celularzinho aqui, etc. E tem várias portas USB, onde eu só precisava ter um pluginho USB. Mas ele me deu uma coisa muito maior aqui, para mim nem faz sentido esse tipo de coisa. Porém, a gente vem falando várias vezes aqui sobre coesão, acoplamento e tal, e vem falando muito na questão da classe. Isso aí vai ser fundamental para melhorar a tua manutenção e teu reuso. Mas, quando a gente fala de interface, será que elas precisam disso aí? Sim. E é por isso que esse princípio, ele existe. A gente vai conseguir mostrar aqui mais fácil o código. Eu tenho uma interface e repositório aqui, que ela vai ser responsável por definir o contato das classes que vão lidar com o banco de dados. E eu tenho um método, eu tenho um CRUD básico aqui, né? Incluir, alterar, excluir e listar. Eu tenho duas classes que implementam essa interface. A fatura repositório, tem fatura repositório. E eu tenho uma classe tem vencimento repositório. As duas implementam a interface repositório, cada um passando seu tipo específico aqui, já aquela classe genérica. Quando a gente entra aqui na implementação da fatura repositório, ela vai ter o código que altera, vai ter o código que exclui, vai ter o código que inclui, vai ter o código que lista a fatura. Porém, a minha aplicação ela foi desenvolvida usando os princípios DDD, né? Que é Domain Driven Design. Desenvolvimento dirigido ao domínio. E nesse momento, eu defino que o objeto fatura, ele é o cara que ele é o principal naquela hierarquia. E a fatura ela tem vários vencimentos. Então essa arquitetura ela diz que os vencimentos devem ser lidados só a partir do repositório principal, que é o da fatura, que é o aggregate root lá nesse caso. E meu código tem que refletir isso aí. Então, o meu repositório de vencimentos, ele não deve ser responsável por alterar um vencimento, nem por excluir, nem por incluir. Mas ele pode listar. Então, veja que aqui eu tenho 3 métodos, eu lanço uma seção dizendo que eu não implemento ele, mais um, eu implemento esse método. E aí eu estou dependendo de um cara, eu estou implementando um cara que eu não uso 1/3 desse carinha. Aliás, 3/4 desse carinha. Vou mostrar mais um exemplo da atividade. Uma novidade, né? Eu aqui, como eu fiz um CRUD básico, e eu tenho a implementação dos métodos. Fatura repositório implementa a minha interface, a repositório e vencimento também. Observe que o princípio fala sobre segregação de interface. A primeira coisa, você tem que ter interface. Não é impossível aplicar o princípio se não tiver interface, né? Então você tem que ter as interfaces, tem que ter as abstrações. O que a gente está mostrando aqui com esse código é que o vencimento repositório foi forçado a depender de uma interface gorda para ele, né? No caso dele, essa interface tem muito mais recursos do que ele precisa, porque ele basicamente só precisa do listar que está aqui embaixo. Então, é o conceito de interfaces coesas. A gente pode, na literatura, a gente vê o pessoal usar muito termo interfaces magras e interfaces gordas. Nesse caso aqui, eu tenho uma interface gorda para a entidade ali vencimento. Nesse caso aqui, como eu estou atribuindo fortemente a questão da interface aqui, esse exemplo não vai ser aplicável de forma que é nas outras linguagens, porque o Ruby não tem interface. Então, eu não vou conseguir fazer esse... Não quer dizer que eu não consiga aplicar, porque como eu disse, a aplicação tem que iniciar na tua cabeça, na forma como tu segrega os teus, as tuas abstrações. E aí, como foi que a gente resolve isso aqui? Agora, ao invés de ter uma única interface gorda, a gente tem interfaces mais magras. A gente segregou essas responsabilidades. E agora, eu tenho uma interface que define o contrato de leitura, então ela só vai ter o listar. E agora eu tenho uma interface que é o repositório completo, que além de listar, ela tem a inclusão, alteração e exclusão. E agora, meu fatura repositório,
ele implementa o repositório completo. E aí fica tudo belezinha. Ele continua implementando aqui todo o código que ele tem que implementar, inclui, altera, exclui lista. Porém, o meu vencimento do repositório agora, ele implementa a interface de somente leitura. E agora ele precisa definir somente esse método, listar. Veja que agora eu não preciso mais ter aquele rumo de método aqui que eu não precisava. Porque ficou bem mais simples eu implementar aquele contrato. Não, só uma dúvida disso. Se o jogador pedir para as partilhas criar uma interface para cada um. É uma possibilidade, a gente está falando de segregação, né? Então eu poderia fazer isso aí. Só que aqui, para facilitar a didática. E também essa tua indagação foi Engraçado que essa mesma interessante. pergunta foi feita na tua apresentação. Tem dois carinhas que ajudam aliás, três, né? Na outra apresentação não falei sobre isso não. É esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui. Kiss, Yagi e Bidoof. O que é o Kiss? Cara, deixa isso aí o mais simples possível. Keep it simple stupid. Chama até o cara de estúpido. O Yagi é outra siglazinha também que fala: você não vai precisar disso aí. E o Bidoof é o Big Design Upfront. Eu já estou imaginando arquitetura gigantesca, etc e tal. Então, vai lá, sei lá, digamos que eu estou fazendo o Photoshop Import pela primeira vez. E aí eu falo, cara, o Photoshop Import vai gerar para Excel, PDF, HTML, caralho, 4. Aí quando a primeira pessoa vai usar o Photoshop Import, ela só usa para usar o PDF. Então, eu não precisei dessas coisas. Então, eu vou mantendo meu código mais simples e só aquilo que eu preciso. E essas três palavrinhas aqui, elas tendem a te levar para o mesmo objetivo. Então, será que nesse momento eu preciso segregar todos esses caras aqui? Então, também é da questão. Onde não há dor, eu não preciso fazer nada. Então, é isso que também deve pesar na balança. Nesse caso aqui, se mostrou muito necessário essa segregação. Mas separar os outros caras também poderia ser um design evidente, uma coisa que eu não iria usar. É um exemplo claro de um CRUD, né? Então, como é válido, obviamente, o comentário dele vai ter casos que você vai ter que separar mesmo criando várias interfaces, várias pequenas interfaces malhas, mas nesse exemplo aqui especificamente, como se trata de um CRUD, você necessariamente não teria que incluir, alterar e excluir, né? A falha talvez foi ter incluído listar e ter feito a fatura, o vencimento, implementar essa interface. Mas em outros casos, sim, a gente inclusive estudando viu casos onde tinha 20, 30 interfaces para aplicar o princípio da segregação de interface. E aí a gente observa como eles estão todos relacionados, né? Porque quando a gente segrega, a gente também está atendendo ao princípio da responsabilidade única. Então, não adianta você também criar um contrato com várias responsabilidades, porque você vai estar violando o SRP. Então, em alguns casos, sim, você teria que segregar para ter N interfaces. Nesse caso específico, até por uma questão de didática, pelo que ele trata, é um CRUD simples, dificilmente tu vai ter que separar essas responsabilidades aqui, porque elas estão intrinsecamente relacionadas. Mas na aplicação fina do princípio, tem casos sim que você vai ter que segregar nesse nível, assim, para cada método criar uma interface, trocando em miúdos, né? Bom, continuando, a gente vai para o último princípio, que é o princípio da inversão de dependência, onde ele diz aqui que os módulos de alto nível não devem depender de módulos de baixo nível. Ambos devem falar de abstrações. Então, todo momento aqui a gente está falando de abstração. E mais uma definição dele. As abstrações não devem depender dos detalhes. Os detalhes é que devem depender de abstrações. Trocando miúdo, abstrações são as minhas interfaces, meus contratos, meus detalhes são as minhas classes. A implementação dessas interfaces. E aí, usando esse princípio aqui, a gente consegue ilustrar mais ou menos dessa maneira aqui. Será que eu devo realmente plugar a minha lâmpada diretamente na tomada ou eu vou usar uma interfacezinha aqui que fica mais fácil? Eu vou inverter essa dependência. Eu vou esperar que o cara tenha um plug específico para esse carinha. E aí, antes disso, quando a gente falou em inversão de dependência, a gente tem que primeiro saber o que são dependências. Então, por exemplo, plataforma é uma dependência. Qual seria a plataforma? No caso do .NET 2.0, 3.04, no caso do sistema operacional. Windows, Linux, Mac e assim por diante.
biblioteca de terceiros, Delib, Patterns, .NET, JSON.NET, Entity Framework e Ruby, um Rails da vida, é uma dependência, biblioteca de terceiros. E um dos caras que tenta ajudar a resolver isso aqui é o cara chamado Semver, que é Semantic Versioning. Ele te dá regras de como tu deve versionar, como tu deve definir a versão da tua aplicação para que isso aqui não seja, ao atualizar uma dependência, não quebre teu código. Então, por exemplo, definir lá que se a tua versão 1.0.0 agora mudou para 2.0.0, provavelmente vai ter quebra de contrato. Então, tu vai ter que refazer teu código, vai ter que adaptar teu código àquela nova dependência. Mas ele define que, por exemplo, se tiver 1.0.0 e agora tu vai alterar para 1.0.1, o que houve foi simplesmente correções de bug naquele código, ou seja, a interface daquele código não mudou. Então o código não vai precisar ser alterado por causa disso. Banco de dados é uma dependência, web services, e-mail, recursos do sistema, como por exemplo, data teórica, quando você vai lá na linguagem, pede o horário atual. New ou create, ou seja, instanciar um objeto é uma dependência. Métodos globais como static, class procedures, self-asterisco, no caso do Ruby aqui, random, thread, todos esses caras aqui são dependências. Uns são mais envolvidos para o código, outros não. E a gente vai ver isso aqui relacionado. Mas, antes disso, a gente sempre vem falando sobre a coesão no SRP. E a gente fala que as classes gordas, elas devem se tornar classes magras. Para tudo isso aí, ter uma manutenção melhor. Só que aí, nesse momento, é um Lego. O código é um Lego. Eu preciso juntar todas essas peças aí. E o que se acarreta? Acoplamento. E aí a gente vem falando todos esses outros princípios. Cara, acoplamento é uma coisa ruim, acoplamento é uma coisa ruim, acoplamento é uma coisa ruim. Mas aí, eu te pergunto, será que a gente consegue acabar com esse acoplamento? Infelizmente não é possível. A gente não vai conseguir se ver livre desse acoplamento. As dependências elas sempre vão existir, querendo você ou não. E agora, o que a gente pode fazer para poder resolver isso aí? Já que a gente falou que acoplamento é ruim, essas dependências a gente deve depender das abstrações, não dos detalhes. Eu sempre falo que o acoplamento tem que ser baixo, né? Não vai dizer que não existe. Existe, só que é baixo. A questão é você se acoplar a classes estáveis, né? Porque é impossível você não ter acoplamento. Mas a questão é você se acoplar a classes que são estáveis, que elas mudam pouco, né? Até porque a propagação do erro, se você se acoplar a uma classe que ela não é estável, se acontecer um problema com ela, você sai propagando um problema por todo o código, né? Então, realmente, não ter acoplamento é impossível. Então, é aquela velha máxima, né? Alta coesão e baixo acoplamento. E como é que a gente consegue tentar resolver isso aí? A questão é como a gente consegue diferenciar os acoplamentos. E aí, se perguntar, será que todo acoplamento é problemático? E aí a gente vai conseguir a resposta exatamente isso aí. Quando a gente se acopla a abstrações e se acopla a classes estáveis, cujo a gente tem que fazer é fugir dos acoplamentos perigosos. Então, se a gente tem uma classe que ela não é estável, ela é um acoplamento perigoso. E é esse momento que a gente tem que começar a tentar se vincular a classes estáveis e, principalmente, usar abstrações, usar as interfaces. Eu vou mostrar isso aqui no código. Bom, essa classe pedido é exatamente aquela mesma classe que a gente fez lá no SRP. Porém, veja que eu estou na versão não aplicada, a forma que eu estou violando. E essa classe aqui é exatamente a classe que é a versão aplicada do SRP, ou seja, mesmo aplicando o princípio da responsabilidade belezinha, eu ainda feria outro princípio. É por isso que eles todos existem juntos, para quando eles estão juntos, você ter um código mais mantenível, de mais fácil reuso, etc, etc, etc. E aí, eu tenho a minha classe pedido, exatamente da mesma forma que está lá, com Ctrl+C, Ctrl+V. Eu tenho o meu create aqui, construindo todas as minhas dependências e fazendo a orquestração deles lá embaixo. Fazendo a orquestração deles lá embaixo. Da mesma forma,
classe pedido, o Alan já deu a dica, né? Ele já disse o que a gente deveria fazer. Então, aqui a gente resolveu. Ia dar, né? Pois é, o Alan ele se antecipou, mas aqui claramente eu tenho uma dependência, né? Isso é aplicado? Não, isso é não aplicado. Isso aqui é o pedido, né? Eu tenho a questão da dependência. Como é que eu resolvo isso? Vou mostrar o outro. Da mesma forma, copiei aquele cara que até aquele momento estava bonitinho, porque foi a aplicação da SRP, mas esse momento é que ele está violando. Ctrl-C, Ctrl-V do outro código lá. E aí, como é que a gente tenta resolver esse cara aí? Como é que a gente começa a resolver? A gente não vai mais depender dos detalhes, a gente vai depender das abstrações. Então veja que meu pedido na forma não aplicada, eu dependia de cara dos detalhes, e agora eu estou dependendo das interfaces. E no meu construtor, eu não crio mais ninguém. Eu agora espero que ele me passe todo mundo que eu dependa. Então no create agora da classe pedido, eu vou esperar todas as minhas dependências como parâmetro. Então veja que eu estou esperando o reservador de estoque, eu estou esperando o notificador, eu estou esperando o processador de pagamento. E esses caras são atribuídos aos meus campos aqui da classe, para eu poder utilizar eles. Meu código abaixo não mudou, mas esse aqui mudou, a forma como eu construí esse meu objeto. Agora não sou eu que crio mais essa dependência. E era nesse momento aqui que meu teste unitário, lá no SRP, ia deixar de ser unitário, porque eu estava criando os detalhes desse cara aqui. E quando eu fosse testar o método comprar, na hora que ele fosse entrar aqui no processamento de pagamento pronto processar, ele ia entrar no código lá do processador de pagamento. Então, dessa forma como agora eu recebo as minhas dependências, ou seja, eu inverti as dependências, porque antes eu dependia aqui dentro. Agora eu estou invertendo. Quem vai me criar é que vai passar essas minhas dependências. E dessa forma aqui eu consigo facilitar meus testes passando mocks, que são objetos fake, objetos fantasma, para poder eu testar esse carinha. E aí, em cada classezinha que a gente tinha lá, a gente tinha feito só a classe limpa, seca e sacudida. Agora a gente define a interface para aquele carinha e faz ela implementar. Então, a classe notificador service que a gente tinha lá, só ela, a gente adicionou uma interface e agora faz com que ela implemente essa interface. Isso também se repete para as outras duas classes. O processador de pagamento foi criado a interface, fez a classe implementar ela, e o reservador de estoque também. Criou a interface e fez ela ser implementada. No C#, No ALA, a mesma coisa, né? A gente deixou de depender dos clientes que eram do construtor da classe e agora eu recebo as minhas dependências, né? Os detalhes viraram abstrações, né? Viraram instâncias das minhas classes. E aí eu passo a não depender, e como o Alberto disse, que grande valor disso aqui, para quem usa teste unitário, é você poder usar os mocks, né? Você não precisa, tá dando um problema ali numa classe, tá sendo feita uma manutenção, eu passo um objeto fake daquela classe e consigo testar o meu código, e fora que eu não tenho dependência. Aí isso aqui é teste unitário de verdade, eu estou testando unitariamente só a classe pedido, sem as dependências das outras classes. E aí, imagina se fosse uma dependência externa, né? Exatamente, no caso de uma dependência externa, isso aí é muito maior. A gente trabalha muito com emissão de documento eletrônico, por exemplo, CTL, Fazer um teste dependendo da Cefaz. Impossível você fazer um teste dependendo da Cefaz, porque você não consegue ter a noção de tempo, né? O tempo de ida e de volta das requisições não é uma métrica perfeita, então o seu teste quebraria em 100% das vezes. E aí, com esse tipo de abordagem, você consegue mocar o comportamento da Cefaz e testar o teu código, né? Quem trabalha nessa realidade sabe o quanto é difícil a gente depender de bibliotecas terceiros, a gente usa a CBR, às vezes não recebe uma atualização nova, tem um comportamento esquisito, coisas do tipo. Só dependendo da internet já é um ferral o teste. Dependendo da internet aqui já é um problema seríssimo, né? Que a gente não consegue saber o que vai acontecer. Pelo menos que eu vi nas outras linguagens, apesar de eu não ter interface aqui, eu inverto. No Ruby da mesma forma. O meu construtor, ao invés de criar os carinhas, eu agora recebo como parâmetro eu usei aqui. Estou usando uma coisinha já especial aqui, mas mais à frente eu vou falar sobre o que é ela. Já entregou o que é? Eu poderia aqui não ter esse igual ao processador de pagamento. Ficaria mais simples o código. Dessa forma aqui, eu
inverti a minha dependência, né? Agora, quem vai ter que criar essa dependência e passar para mim é quem está criando a classe pedido, e assim por diante. Bem, a gente tem alguns maus cheiros aqui, né, de violação do princípio de inversão de dependência. Então, quando a gente olha, esse aqui é o nosso reserva de estoque lá da classe pedido, que foi o primeiro caso lá que a gente analisou do SRP. De cara, quando eu olhar para esse tipo de código e ver esse tipo de construção, isso aqui é uma violação clara desse princípio da inversão de dependência. Que é exatamente o quê? A responsabilidade de criar a instância de sistema de estoque é dessa classe. Então, quando você vê new, no caso do .NET do Ruby, né? É mau cheiro. E o create no caso do Delphi lá, né? Então, esse tipo de linha de código aqui está claramente violando o princípio e fortemente é um candidato forte para ser alterado, né? Então não tem aqueles problemas que a gente já listou. Outros tipos, né? Os de membros de classe, né? Aqui nesse caso aqui, quando eu olhei para esse código a primeira vez, eu pensei, poxa, não estou vendo problema aqui. O problema está exatamente aqui no datetime.now, né? Esse tipo de construção. Ou esse tipo de construção aqui, isso aqui é uma linha de código Delphi, lá do envio de e-mail que o Alberto mostrou. Esse aqui é Delphi. C# é essa dúvida. Beleza, é C# então, acho que podia virar pela Delphi. E aqui ele tem e-mail session, não sei se dá para ler, ponto send e-mail. Esse tipo de construção aqui também viola. São duas construções estáticas, né? São métodos globais, funções que estão no mundo, sem dono, sem nada. E aí, onde é que a gente consegue ver que isso aqui é um smell? Cara, quando eu for testar o código que tem essa linha aqui, eu for verificar se o cadastro recebeu a data agora, na hora que esse código for executado, o null vai ser 1. Depois que a função que executou essa linha terminar e eu for fazer meu assert, eu vou fazer assert data cadastro, recebeu datetime null. Só que o null que está executando agora não é mais o null de lá. E aqui da mesma forma. O send e-mail, esse cara estático aqui é uma pedra, ele não muda. Ele está lá, incluído dentro do teu código, ele vai fazer o que tem que fazer, e aí deixou de ser unitário. Porém, quando a gente vai aplicando esse carinha aí, quando a gente está aplicando o dito, isso ele vai gerar uma grande quantidade de interfaces. E um dia, esses caras vão precisar ser construídos em algum lugar. E aí a gente se pergunta, onde? Tem várias maneiras de fazer aqui. Só que uma das que eu indico é usar um container de inversão de controle. Para C# tem vários exemplos, como inject, insert, simple inject. Para Delphi tem o embalo, string for day, mormot. Para Ruby, apesar de não ser usado, não ser comum o uso desse cara, tem um caradinho. Nesse caso, para resolver isso em Ruby, se usa ducktype. E aí eu utilizei lá no exemplo que eu passei, mostrei para vocês, onde eu já definia o valor padrão daquela dependência, né, daquele parâmetro do método construtor. Bom, galera, é isso que a gente tinha para falar. Se restar algumas dúvidas, agora a gente vai tirar. Valeu, galera. Falei, negócio. Pode ir.